Um Século de Agora é uma exposição que parte do evento de 1922 e das reverberações desse evento para pensar o contemporâneo, para pensar 2022, né? O que é que acontece um século depois. Acho que são muitos caminhos, né, que entre 1922 e 2022 que a gente pode percorrer, mas acho que essa exposição está muito interessada em discutir a própria noção de tempo. Não só porque um século é um montante de tempo relevante o suficiente para a gente olhar para a nossa história, mas também porque em 1922 esse foi também um conceito muito importante, né, que tensionou muito aquelas discussões. Então, naquele momento, se estava o tempo inteiro pensando num futuro, né? O que seria esse futuro, e com um desejo muito grande de romper com o passado. E eu acho que pensar nesse rompimento com o passado e nessa projeção de futuro hoje são ainda coisas e conceitos muito importantes para a gente pensar no contemporâneo. Um Século de Agora começa, né, antes de qualquer coisa, tem como prólogo uma obra da Amanda Mello Mota, e é uma obra que ela já começa provocando o visitante, porque ela é uma barricada. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma forma, né, uma forma convidativa e que lhe faz com que você percorra, se poste, né, dentro do trabalho, e ali acontece um trabalho que é de ordem espiritual, que é de ordem imaterial, que é de ordem metafísica, enfim, como a gente quiser chamar. É uma barricada de sal que está atuando, né, em relação às forças naturais, em relação às forças energéticas, e a gente pode pensar também, né, nesse conceito mesmo, nessa forma, em relação a esse prédio, em relação aos próprios percursos da exposição. Eu entro, sento, encontro. Ainda bem, escrita d'água, fala d'água, pedra má. Sal, serenidade e umidade. A primeira obra do espaço é uma faixa desse ano, de 2022, realizada pelo coletivo Revolução Periférica. Então, a abertura da exposição com essa frase, a periferia segue viva. Também seguiremos com a faixa do ano passado, que foi utilizada num ato de reescrita da história, um ato de incêndio à escultura do Borba Gato, que representa uma figura que foi assassina da história, assassina das vidas, e que é consagrada como um referente, né, colonial dessa história ainda de pé e presente aqui na cidade de São Paulo. Nesse piso a gente tem, eu acho que 2 pontos de apoio do que a gente conhece como arte indígena, que é a presença da Glicéria Tupinambá e da Carmésia Emiliano, do povo Macuxi, porque a Carmésia, eu acredito que seja uma das artistas históricas quando se fala de arte indígena, porque ela já tem uma trajetória percorrida de muito tempo, né? E ela traz, então, algumas obras que são referências da vida cotidiana do povo Macuxi, dos conhecimentos que a Carmésia acumula enquanto uma mulher indígena, enquanto uma artista, que retrata também muitas realidades. Já a Glicéria vem para essa cena com a produção de novos mantos tupinambá, e aí levanta também muitas discussões em torno da arte indígena, né? Porque ao mesmo tempo que esses mantos, eles vêm de um processo que a própria Glicéria chama de cosmotécnica, a gente vai entendendo que os processos em torno dessas produções que têm aparecido com muita força nos últimos anos remetem a todas as manifestações estéticas que os povos e esses artistas fazem. Então, é muito interessante ver também como cada artista conceitua a sua produção e cada povo entende o que está sendo mostrado, né, para esse grande público como arte.
A Júlia Debassi é uma artista que trabalha sobretudo com pintura e ela vai fazer da pintura um exercício cotidiano, um exercício ordinário mesmo. Então, ela pinta com o que tem à mão, ela pinta temas muito corriqueiros, ela destitui mesmo a pintura de um lugar elitista ou sacralizado, então muitos dos seus trabalhos acontecem em cima de objetos cotidianos, de uma bandeja de isopor que iria para o lixo, um pedaço de madeira que é refogo de alguma coisa, enfim, ela usa essas superfícies como suportes para a sua pintura, e ela está muito interessada nos temas também, que são esses temas cotidianos que atravessam o dia a dia dela, assim. Então, nesse caso, né, no trabalho que a gente apresenta nesta exposição, a Júlia parte de uma história tupi e ela vai misturar essa história tupi, esse imaginário, com outras referências, com referências de sua própria interpretação e do seu próprio dia a dia. A obra da Abigail é composta por 5 fotografias para essa obra, né, que é construída durante esse período de pandemia, né, em que Abigail traz essa provocação de fim de mundo. Então, como se a pandemia fosse, de fato, em mais um momento que chegamos a um fim social. E assim como outros marcos de morte que temos na história, que seria, então, esse fim de mundo, né? Ela traz um pouco essa memória colonial que marca esses fragmentos de morte, como a escravidão, o assassinato, o genocídio indígena, e uma fuga que ela começa a arquitetar então, o que se cria depois do fim do mundo. E aí, junto a objetos afetivos de sua vida, seus brinquedos, né? Uma certa temporalidade da vida, né? Porque a infância é um lugar de se criar e se imaginar, né? Então, a imaginação também é combatida no mundo. Então, voltar à infância é voltar à possibilidade de olhar o futuro, né? De ter futuro pela frente, de imaginar que o futuro é esse. E ela pega esses brinquedos, desloca eles a lugares não comuns, não usuais, não esperados, e os projetam como divindades. Esse andar, eu acho que fala muito sobre relações entre territórios, entre mundos, também eu acho que relações de como as linguagens artísticas são utilizadas para criar encontros, para percorrer caminhos, para desconstruir conceitos, noções já marcados, né? Então, começo, por exemplo, apontando um diálogo assim, entre Davi e Juliana, que os dois são 2 obras que trazem um desafiar a uma teoria ocidental nas artes, ou que está marcado por uma narrativa ocidental eurocêntrica de arte, né? Enquanto Davi está desafiando a lógica da coreografia, da dança, da separação entre corpo e mente, né? A Juliana também, ela está desafiando uma teoria de história da arte que vai, por exemplo, consagrar determinadas obras que são violentas a corpos, né? Obras como a Redenção de Cã, do Modestus Brocos, que é uma obra que materializa ali na imagem uma teoria eugenista, né? Uma teoria de morte às populações negras, e que ela, então, se vinga, né? Ela vai e responde a esse artista, então, 100 anos depois, o mesmo Davi, responde a essa noção moderna de dança, que é a coreografia, né? Desse controle do corpo e um controle do gesto. Então, como muitas vezes, nesse lugar da coreografia, parece remeter apenas à construção e criação de movimentos numa dança ocidental. Ao mesmo tempo, essa coreografia mata um corpo, né? Mata um gesto, mata um desejo de liberdade desse corpo. Então, acho que Davi traz um pouco dessas inquietações. A primeira consequência é a ideia de que é a diferença racial do outro, da Europa,
do asiático, do negro, do indígena, que é a causa da sua subordinação. Os brancos europeus olham para uma pessoa negra, olham para ela com esse cabelo, ela deve pensar umas coisas que são completamente diferentes de mim. Ela come a comida completamente diferente de mim. Os deuses dela eu nunca vi e eu também não quero ver. E por isso eu vou fazer com ela. Eu vou colocá-la no gueto, segregá-la, segregada, fica lá. A Juliana, ela é do Nordeste, uma região onde os indígenas estão fazendo uma reafirmação e buscando uma visibilidade enquanto indígenas, já que até pouco tempo, num consenso geral, se pensava que não se tinham povos no Nordeste, quando na realidade temos muitos povos, né? Então ela faz também, através das artes visuais, essa apresentação do povo Chucuru, que é o povo dela, e aqui para essa exposição ela traz uma pesquisa que é uma pesquisa de longo prazo, mas que materializa dentro dessa obra, que é relacionada à existência de uma precariedade de vida e de relação com a sociedade envolvente, né? Que ela retrata as mulheres que passaram por muito tempo pelo processo de exploração através do fornecimento de água, que é algo universal, né? E que deveria aí, ser disponível a todos e não, nesse momento, ou nessa situação, ser um instrumento de exploração da mão de obra feminina indígena. O trabalho da Keila também é uma provocação a pensar essa região do norte do país, que é tida, né, e vista como uma região de maioria populacional indígena, muito marcada, e sim, né, é um fato, mas que também há outras presenças, né? Por exemplo, de populações negras e de uma história negra também na região, o que é pouco mencionado, e ela traz essa provocação. Então, como essa história negra, essa história afro-brasileira se encontra no norte, especificamente na região do Amazonas, e numa relação afro-indígena. E ela vai olhar também para um outro campo desse espaço, que é a relação entre a natureza, né? O que é isso que a gente chama de natureza, ou esse mundo, na verdade. E ela se transforma, então, num novo ser, um ser futurista, ao mesmo tempo ancestral, um ser que está aqui no presente, um ser desse agora, um ser que não tem um gênero determinado, definido, um ser que não tem um conceito definido de existência, mas é um ser que está ali entre um rio e a mata, é um ser com olhos de búzios, agigantados, um ser que se agacha e se camufla dentro dessa mata. O José Bezerra é um artista, é um multiartista, seria bastante redutor tratá-lo como um escultor apenas, não que isso seja pouca coisa, mas porque ele é também um criador de histórias, é um músico incrível, é um performer, enfim, a seu modo, e esse sujeito que está lá no Vale do Catimbau, em Pernambuco, no agreste pernambucano, que a certo momento sonhou teve esse chamado mesmo dos objetos, da natureza, o chamando para observar experiências artísticas por onde quer que ele andasse, e parte dessas experiências vem das madeiras, né? Madeiras que ele encontra e, segundo ele só interpreta a forma, ou o ser, ou o ente, ou a entidade híbrido, animal, mineral, humano, vegetal, que está ali presente naquele tronco de árvore. O Eslan é um artista que tem trabalhado muito com pintura, com desenho. Essas séries que ele mostra aqui, de alguma maneira, parte de uma pesquisa que ele faz sobre pintura mesmo, sobre linguagem de pintura corporal pancararu, pinturas que vêm desde os anos 40
e que ele agora, como, enfim, jovem artista, vai resgatar esses traçados e esse gesto. Acho que é muito interessante perceber como nessa escrita, né, uma escrita que vem do corpo, que ele transfere para o papel, para a tela, né, tem sobretudo um gesto, assim, um gesto de escrever que está muito presente ali, o que faz, por exemplo, de um trabalho que a gente poderia ler como meramente abstrato, coloca ele num lugar de ação, mesmo assim, você é capaz de enxergar a ação quando você está vendo ali aquela série de, tanto evocações quanto rastros, que são essas duas séries um pouco mais abstratas. O 2S eu vejo como algo mais diverso, porque ele vai fazendo trânsitos em muitas temáticas. A gente tem desde a oralidade trazida, né, pelos orelhões, pelas orelhinhas, e que vai fazendo todo um percurso de pessoas que a gente não conhece, não sabe que existe, mas tem possibilidade de ouvir, como também vai fazendo uma brincadeira que o Denilson Baniwa acaba fazendo na série Ficções Coloniais com a cultura pop, mas ao mesmo tempo aí com essa imagem que foi construída dos povos indígenas no Brasil. Então eu acredito que esse piso também tem um trânsito entre as realidades e as ficções, né? Mas também há um imaginário que a gente tem construído no país e que a gente, às vezes, também se desloca desse tempo e espaço por ser muito distante, né? De muitas realidades, e eu imagino que da realidade de São Paulo, principalmente. O Denilson Baniwa, ele é hoje talvez o artista indígena mais expressivo do país e um artista brasileiro expressivo no mundo, né? Porque ele tem feito uma trajetória internacional muito interessante. Ele vem para a exposição com as Ficções Coloniais, né? Que eu já havia mencionado, e a Pietá, que é uma obra que faz aí um diálogo entre a Maria, mãe de Jesus, né? Com o mito Macuxi. E o Denilson tem como característica, além de fazer, né, toda essa crítica colonial, essas inserções dessa cultura pop dentro de algumas obras que também vai mostrando um pouquinho como é que o Denilson vai construindo essa relação dele, né, enquanto um artista que está num contexto urbano, mas também está dentro da comunidade, está fora do país, e vai fazendo aí todos os atravessamentos que é possível fazer através da obra dele. A Linga é uma artista do Ceará e a sua vivência, vivendo nessa cidade, é marcada muito por uma relação com o mar. E essa observação do mar a faz perceber a morte de alguns seres com os quais ela estava acostumada a conviver, né, com os corais, com os peixes, enfim. E essa diminuição da presença desses seres a faz mapear o espaço e refletir sobre o que está provocando essa morte, né? E uma outra relação é perceber que o mar está se aquecendo também. Não só o mar, mas toda a esfera desse planeta. E como esse aquecimento, numa relação que ela faz com o próprio corpo, né? É um sintoma de adoecimento, é um sintoma desse corpo terra tentando se manter equilibrado e tentando resistir, né, ao que está sendo danoso a ele, assim como o nosso corpo o faz quando identifica alguma ameaça, né, ele se aquece, que é a febre. Então ela vai pensar nessa febre como um sintoma de aviso, né, a algo errado a esse corpo e a busca por um equilíbrio, né? E que cabe a nós auxiliar esse corpo a encontrar esse equilíbrio de temperatura, esse equilíbrio de vida. A Lídia traz uma instalação com alguns dos úteros, uma obra que faz a menção, né, também ao fazer artístico, a materialidade é muito presente, isso
no que ela aponta, é como essa materialidade ela é recuperada da sua própria história, de família, da sua relação com os tecidos, com a costura, com o fazer, com a construção da própria vestimenta. E isso feito com um tecê manual, um crochê manual, que também não segue um padrão único, né, para a construção, por exemplo, das linhas que vão se formar para criar o crochê. E a Lídia tem esse fazer que vai também trazendo o corpo dela presente. Então ela faz muito envolvendo o seu próprio organismo, né, a sua vida, e que depois, né, o próprio conceito desses úteros traz novamente ao corpo, né, um útero, o lugar em que todos os seres humanos já estiveram, né, o lugar no qual a gente se forma. Então acho que o útero aparece aqui também como o que estamos gerando, com a provocação do que estamos gerando nesse agora e o que vamos gerar, né, enquanto sociedade, ou que cada um gera. Talvez nesse andar a gente esteja tratando mais diretamente mesmo da necessidade da gente se relacionar com esse ambiente, né, com o nosso planeta de maneira mais ampla mesmo, né? E com isso acho que a gente vai se perguntar sobre como permanecer aqui pelos próximos 100 anos, por exemplo, ou 200 ou 300 anos. É quando a exposição bota os pés no presente, mas se pergunta o que acontecerá daqui a um século a partir de agora. Então acho que esse andar ele tem uma série de proposições mesmo, de processos de cura, de processos da necessidade de novas alianças, e da necessidade mesmo de uma reelaboração do nosso lugar em relação ao que a gente considera o meio ambiente, por exemplo, a natureza, o nosso entorno.